Fala galera linda desse canal, tudo bem com vocês? Hoje vou gravar aqui um vídeo para trazer a minha experiência nesse primeiro mês aqui em Portugal. Uma experiência bem bacana, vale a pena você ficar aí até o final. Eu vou trazer aqui 10 pontos que considero como importantes e algumas curiosidades. Vai ser bem interessante. Então, fique até o final, não saia não, porque vou trazer a nossa opinião sobre essa experiência, né? Então, você já sabe o que fazer aí com o canal. Então, não vou ficar aqui falando. Ajuda o canal de todas as formas aí. Curtindo, comentando, se inscrevendo. Não deixe de se inscrever, por favor. Valeu? Então, vamos nessa. Bem, primeiro ponto que eu vou trazer aqui, clima. Como todo mundo sabe, nós viemos do Brasil, então na região que nós estávamos, que era o Nordeste, o clima é bem quente. Então a gente estava lá com média de 25 a 30 graus, então estava bem complicado. E quando a gente chegou aqui em março, final do inverno, início da primavera, então a gente tomou um choque de realidade. No meu caso, eu senti um pouco menos do que a minha esposa, talvez porque eu sou muito ativo no esporte, então isso talvez tenha me ajudado. Mas foi bem complicado no início, principalmente na hora que a gente acorda e você tá todo quentinho lá da coberta e tem que levantar fazendo 8, 7, 6 graus, é complicado. E eu já estou imaginando quando a gente realmente estiver trabalhando, né? Então vai ser bem complicado. Mas tem sido legal, né? Esse outro lado, lá a gente o tempo todo reclamando, né, da temperatura quente. E aqui a gente pegou esse clima muito gostoso, né, de se viver. Interessante a gente estar às vezes com a camisa maior comprida dentro de casa, mas é isso mesmo. O segundo ponto que eu queria trazer aqui para vocês é horário do pôr do sol. Esse tem sido interessantíssimo. Por quê? Nós brasileiros, ou talvez grande parte do Brasil e lá na minha região, né, a gente está acostumado a entender que quando o sol está se pondo e já começando a escurecer, está iniciando a noite. Normalmente, a depender da estação do ano, né, de 5 a 6 horas, 6 e meia, já está tudo escuro. Aqui não. Aqui chega a 8 horas da noite, aí que começa a escurecer. Ou seja, várias vezes aqui a gente tá fazendo as coisas aqui dentro de casa e quando vai lá, já é 8 horas, 8 e meia, a gente não tomou café e nem tomou banho. Imagina. Então a gente tem tentado se policiar para estar o tempo todo olhando o horário no relógio, tudo. Mas tem sido uma experiência bem diferente para o que a gente estava acostumado. Mas isso é só um detalhe, né? E tem sido bom para a gente. O terceiro ponto: muitos estrangeiros aqui em Portugal. E a gente assim tomou um baque, pelo menos eu, que a primeira vez que eu saí do país foi em Lisboa, quando a gente desceu no aeroporto. O aeroporto estava cheio, nacionalidades diferentes, idiomas diferentes, falando, conversando ali. Aquilo foi interessante, eu nunca tinha vivido aquilo, né? Então, claro que não é em todos os pontos aqui em Portugal, mas como a gente desceu em Lisboa, né? Então isso foi bem notório para a gente. Aqui no norte, onde nós estamos morando, em Viana do Castelo, eu já encontrei também. Inclusive quando a gente foi visitar
na igreja de Santa Luzia. Tem até um vídeo aí aqui no canal, se vocês quiserem depois assistir. Então lá eu pude encontrar bastantes espanhóis, porque é uma cidade fronteira com a Espanha, né? Um distrito fronteira com a Espanha. E também encontramos até uma ucraniana. A gente conversou um pouquinho, tentou se comunicar um pouquinho, né? Então foi interessante. Então a gente já começa a sentir essa diferença, que a partir de agora a gente vai ter que conviver com isso, né? Então, você que está vindo para cá já sabe que vai ter que conviver com várias nações ao mesmo tempo. Quarto ponto, a casa de banho. A gente ouvia muito nos vídeos, né, falando que você tem que acender a luz, né, por fora do banheiro, o interruptor fica na parte externa. Você acende, entra, e a gente achava aquilo toda hora não falando, mas quando você começa a conviver é interessante, porque várias vezes você entra e você esquece de acender a luz. Então você tem que voltar, ou às vezes botar a mão pro lado de fora e acender. Mas tem pegado a gente de surpresa. E a outra questão, que aí essa é um ponto importante, é a questão da água. A água, quando ela sai da torneira ou do chuveiro, né, da ducha, sai muito fria, muito fria. Então não tem condições de você abrir para debaixo do chuveiro. Então você tem que ligar e esperar dar uns 20 a 30 segundos para poder depois você se molhar. Agora imagine isso todo dia, com mais de uma pessoa morando na casa. Com certeza no final do mês isso vai fazer diferença. Então foi um ponto assim diferente do que a gente está acostumado a viver lá no Brasil, e que com certeza vai influenciar no final do mês na questão do orçamento, né? Claro que não é algo tão alto no valor, mas que realmente você acaba gastando, porque não tem como. E até perguntei a um dos nossos amigos aqui, brasileiros que já moram aqui, né, em Portugal há mais tempo que a gente, perguntei se ele, pelo menos no verão, que às vezes é muito quente, se ele entrar debaixo d'água com a água fria, nem no verão não consegue. Eu digo para ele, então vai ser bem interessante essa convivência. Então esse ponto é outro ponto interessante que a gente viu. Quinto, variedade de marcas e modelos de carro ou viatura, como chama aqui em Portugal. Nós brasileiros que somos amantes de carro, a gente chega aqui e fica todo encantado, né? Porque tem muitas marcas aqui que eu não via lá no Brasil, muitos modelos aqui que eu não via lá no Brasil. E aqui eles têm o costume de usar bastante o carro usado, né? Não é nem um seminovo, mas um carro mais antigo, carro de 10 anos ou mais de 10 anos atrás, eles usam aqui tranquilamente. Até porque o processo de vistoria no carro, né, revisão, eles têm que fazer regularmente. Isso faz com que o carro seja bem conservado. Então, aqui o brasileiro vai ficar bem com dúvidas o que é que você vai escolher para você. Claro que no primeiro momento a gente tem que economizar e tem que comprar aquele que caiba no bolso. Mas, futuramente, todo mundo quer ter algo que lhe encanta aos olhos, né? Então, vai ser bem complicado essa escolha para aquilo que a gente gosta, para aquilo que a gente tem como sonho, às vezes, né? Ter um carro daquele jeito que a gente gostaria. O sexto ponto é a questão da comida. A questão da comida, e eu falo em geral, tanto a parte industrializada como os alimentos naturais. Aqui a gente encontrou muitas marcas que não tem no Brasil.
Então a gente tem que fazer o método da tentativa. Você compra e experimenta para ver se aquela marca vai lhe agradar. E aí você passa a consumir aquele produto a partir de então. Mas até você achar aquilo que te agrada, você às vezes pode gastar e não ficar satisfeito, como aconteceu aqui com a gente. Por exemplo, com iogurte. A gente consumia muito lá no Brasil. Então, quando a gente chegou aqui para achar um que agradasse o nosso paladar, foi bem complicado. Inclusive, tem alguns anos na geladeira que ninguém quer tomar. Mas a gente vai tomar sim. Mas com comida a gente tem que fazer isso, né? Tem que ir experimentando para poder achar aquilo que nos agrada. E um outro detalhe também é, por exemplo, o feijão. Como fazer o feijão aqui. No Brasil a gente está acostumado à feijoada, né? Botar várias carnes, vários tipos de carne. E tem uma que não pode faltar, que é a charque. Pelo menos assim é chamado lá no Nordeste. Então, aqui tá complicado achar a charque. A gente não encontrou ainda. Já tentou algumas carnes que vendem aqui que pudesse substituir, mas o feijão não fica a mesma coisa. Tá bem complicado, porque a gente gosta muito da feijoada, mas a gente está fazendo as tentativas, né? Se você que está assistindo aí pode dar uma sugestão de alguma carne aqui que a gente possa substituir a charque, deixa aí no comentário, por favor, porque é uma coisa que a gente gosta muito e fica a saudade, né? De comer aquela feijoada pesada, como a gente diz lá no Brasil. Sétimo, a segurança. Essa é uma das observações que a gente coloca no papel quando a gente pensa em morar em outro lugar, né? E isso foi um ponto que a gente colocou para a qualidade de vida que estávamos a procurar aqui no Portugal. Então, a gente chega aqui ainda com aquele sentimento lá do Brasil e até você se acostumar que você pode andar tranquilamente, sem estar preocupado, mexendo no seu celular, andando de boa nas ruas, é complicado, mas aos poucos você vai e acostuma. Então tem sido uma experiência muito legal para a gente, né? Por exemplo, aqui na rua tem um salão de beleza. Então, se alguém vem para o salão, a pessoa que vem com ela fica no carro esperando, um carro com janela aberta, mexendo no celular, qualquer que for a hora, ali tranquilo, sabendo que nada vai acontecer. Então, é uma coisa que me chamou a atenção, porque isso lá no Brasil a gente não faz de jeito nenhum. Esperar alguém dentro do carro de noite, com a janela aberta, mexendo no celular, nunca. Então, para essa nossa qualidade de vida, isso realmente não tem preço, né? Como todo mundo fala. Oitavo ponto, transporte. Transporte, a gente sabia que era bem diferente aqui, e apesar de que o transporte como autocarro, que é o que chama de ônibus aqui, tem mais nos grandes centros. Na cidade que nós estamos morando, não tem o autocarro, ou se tem é bem pouco, que quase a gente não vê. Mas nós moramos aqui atrás da estação de comboio, que é o trem. Então, o transporte que tem, ele funciona. Com comboio mesmo você pode atravessar o país todo. Então, foi um ponto positivo para a gente morar perto do comboio, né? Mas a questão de transitar aqui pela cidade mesmo, aí todo mundo precisa de um carro ou de algum transporte, né? Aqui as pessoas
como tem acesso ao carro, moto, já vi muita gente usando moto aqui, e também trotinete, que eles chamam aqui, que é a nossa patinete, né? A trotinete elétrica, eles usam também. Então, como todo mundo acaba tendo seu transporte pessoal, então o transporte realmente público aqui na nossa cidade e nas cidades menores fica mais por conta do comboio. Nono ponto: horário de funcionamento nos estabelecimentos. A gente tomou como surpresa aqui, porque em vários lugares aqui para a hora do almoço o estabelecimento ele fecha. Claro que não são todos os lugares, como no shopping isso não acontece, mas em alguns estabelecimentos, principalmente aqui na nossa cidade, eles fecham para a hora do almoço. Então, de 12 às 13 ou às 13h30, não sei, depende do lugar, eles fecham. Isso a gente não via no Brasil, né? Na hora do almoço, enquanto um está trabalhando, o outro vai se alimentar. E aí, na volta, eles trocam. Mas aqui não, aqui eles têm esse hábito e isso chamou bastante a atenção da gente, né? O quanto é importante para eles a hora do almoço, como é sagrado mesmo aqui. E o último ponto, que é a questão da língua, a língua portuguesa, o que a gente usa aqui. A gente ouviu muitos relatos no Brasil, muita coisa que a gente consumiu em vídeo, em informação, né, em relação à cultura. E a gente pôde escutar aqui algumas palavras, eles usam aqui com significado diferente, né? Até algumas a gente ficou preocupado de chegar aqui, de não ofender as pessoas, de falar com cuidado, né? Não tivemos nenhum problema, graças a Deus. Estamos nos acostumando com as outras coisas que a gente precisa falar de acordo com o que eles entendem. Mas um ponto que assim foi bem curioso para mim, que eu percebi que ninguém comentou, né, nos vídeos que a gente assistiu, é a questão que eles não usam o gerúndio. Pelo menos nunca presenciei. Enfim, galera, esses são os 10 pontos importantes e diferentes que queremos trazer aqui para vocês. Vou compartilhar com vocês aqui 2 curiosidades. Valeu? Até o próximo vídeo. Tchau!